Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoados os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos, não foram escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, Jesus, eu confio em vós. Mais uma vez, só a comunidade. Meu irmão, minha irmã, neste domingo da misericórdia, é o amor visceral, o amor entranhado, o amor que gera. O Pai gera eternamente o Filho. O amor do Pai e do Filho é o Espírito Santo. Esse amor gerado, a gente professa isso no credo, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. É um amor eterno, sem princípio, sem fim, mas um amor de geração, um amor que opera, esse amor dinâmico da Trindade. Santo Agostinho dizia: o Pai é o amante, o Filho é o amado, o Espírito Santo é o amor. Ou seja, Deus é amor.
Esse amor em ação chamamos de misericórdia. A misericórdia é o amor em ação, é o amor que opera. Deus está sempre em ação. Jesus vai dizer: meu Pai trabalha, eu também trabalho. Esse trabalho é a ação do amor, é a misericórdia. Então, o Pai para o Filho, o Filho para o Pai, o Espírito Santo para os dois. Esse amor misericordioso que precisa acontecer entre nós. O Senhor derrama sobre nós esse amor que gera. Nós também fomos criados por amor e para o amor. E esse amor não pode ficar estéril. Precisa então operar. Aí vem a misericórdia. Essa misericórdia divina que nos alcança e nos coloca no movimento de amor. Por amor, com amor e no amor. Esse amor, então, é o amor de salvação, porque é o próprio Deus operando em nós. Não, agora não é uma palavra vazia, como hoje o mundo usa o amor para tudo. Não, não. Esse amor, aí o Papa João Paulo II, que foi o Papa que instituiu essa festa, assim, na verdade Jesus deu essa festa através de Santa Faustina, ele foi o Papa que decretou. Ele lembrava que o amor tem suas características, porque o amor é uma virtude, então não pode ficar algo assim vazio, abstrato, não. Primeira coisa é a doação. A misericórdia exige essa doação. Eu não posso me poupar, e doação não é se perder. Então a doação, se o grão de trigo não morre, fica só. Então o amor exige a doação. Aí ele vai falar o amor de doação. Então o amor requer sair de mim. Cristo não se apegou a ser igual ao Pai, mas saiu da sua glória e assumiu a nossa natureza. Ele é um missionário do Pai, veio ao encontro, o Deus conosco. Então a doação me leva a ir operar esse amor. Então, primeira coisa, doação. O Papa tem aí uma homilia muito bela sobre isso, que é bem longa sobre cada aspecto. A gente vai passar rapidamente. Essa doação exige também uma benevolência. O amor é uma benevolência. É o querer o bem, fazer o bem e querer o bem. Porque nós não nos tornamos bons só por um ato de bondade, mas querendo o bem, desejando o bem e praticando o bem. É preciso a intenção e o fim. E não só o bem para o outro, mas aquilo que é bem para aquela pessoa, aquilo que ela tem como um bem. Então, o amor, doação, ele vai realizar o bem. Esse bem é que está em conformidade com a vontade de Deus. Então, aquilo que é o bem para a pessoa é a vontade de Deus para a pessoa. Então, esse amor de doação, ele está em conformidade com a vontade do Pai. Jesus veio fazer a vontade do Pai. E ele vai dizer, e o Pai não quer que eu perca nenhum, que é o resgate. Então, um amor de doação, um amor de benevolência. Esse amor de doação e de benevolência, aí o Papa vai lembrar, ele que foi esse profeta da misericórdia, ele é um amor da amizade. Por quê? Porque nós não estamos prestando serviço. Esse bem, ele gera uma comunhão de vida, uma amizade com Deus e com os outros. O amor leva para a amizade. Já não vos chamo servos, vos chamo amigos. A comunhão de vida. Esse amor que opera, que podemos chamar a misericórdia, que se doa, que quer o bem, se estabelece uma amizade. Nós não estamos prestando serviço a Deus apenas. O serviço é um serviço de amor. Então essa amizade que deve começar desde pequeno, a amizade com Deus, porque o Senhor, Ele nos quer a nós mesmos,
mais do que aquilo que temos, o Senhor nos quer. Então, a doação, a benevolência, ela chega também na amizade. E essa amizade estabelece a comunhão. Eu quero o que o Senhor quer. Eu quero o que o Senhor quer. Nós estávamos aqui na adoração quinta-feira, e uma palavra profética para os jovens, porque hoje em dia, devido a essa cultura individualista, de centralidade da pessoa humana, esse individualismo, que nós já falamos aqui em tantas missas, é um mal desse tempo atual. O individualismo, egoísmo, hedonismo, narcisismo, materialismo. Então, tira Deus do centro. E falávamos para os jovens, temos falado isso em algumas oportunidades, mas serve para os pais, e aí também para ajudar na educação das crianças. Muitas vezes os jovens estão querendo convencer a Deus de que Deus deve querer o que eles querem. E os jovens querem pedir a bênção para Deus daquilo que não tem bênção. Estejam bem atentos a isso, para a educação dos jovens e os jovens que estão aqui. Eu não posso pedir a bênção para Deus para aquilo que não é digno de bênção. Isso não é misericórdia. A misericórdia não trai a verdade. A misericórdia não trai a justiça. Ela supera a justiça. Ela não trai a justiça. A misericórdia não trai a lei natural, porque o mesmo que criou é o Salvador. O Salvador é o Criador. É o mesmo Deus. Ele não pode ter errado no princípio para consertar na salvação. Não, Deus nunca errou. Nós é que erramos. Então a misericórdia não pode trair esses princípios. Então muitas vezes a gente encontra nos jovens, eu quero que o Senhor abençoe a minha vontade. Aí o Papa explica, na amizade entre a criatura e Deus, o filho, que nós somos filhos adotivos de Deus, eu passo a querer o que Deus quer, e não tento convencer a Deus a querer o que eu quero. Isso não é misericórdia, porque a misericórdia salva, e a salvação está onde? Na vontade de Deus. Então fazer a vontade de Deus é a misericórdia na minha vida, porque Deus quer me salvar. Não é uma opressão na minha vida, não é uma escravidão, é justamente o contrário. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então essa amizade leva gradualmente, é claro, a eu querer o que Deus quer. Senhor, eu quero querer o que Tu queres. E se ainda não quero, me ajuda a querer. E não o contrário, como o mundo quer fazer hoje. Bem que Deus podia querer o que eu quero. E bem que Deus podia abençoar o que eu quero que seja bento. Não é isso. Não é assim. Isso não é misericórdia. E o mundo ainda fala assim, nossa, mas que falta de misericórdia. Não aceitar aquilo que a pessoa quer. Cuidado, porque essa é a falsa misericórdia. Falsa misericórdia. A misericórdia veio ao nosso encontro para nos resgatar e nos levar para o céu. O céu é a misericórdia máxima, que é a nossa salvação. Se não formos salvos, o que adianta? E essa salvação entra na amizade com Deus. Então, passando pela doação, passando pela benevolência, chegando então nesse amor de amizade, o amor doação, o amor benevolente, o amor de amizade. Esse é o amor que Cristo falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E por que eu e você temos que saber disso? Porque, como eu falei, se usa a palavra amor hoje para qualquer coisa. Não.
O amor é uma virtude e o Papa lembrava, essa virtude tem características bem precisas, bem concretas, não são virtuais nem abstratas. É assim, assim, assim. Então, e ele falava isso, Papa, para a juventude, é preciso amar assim, aí a misericórdia. Vede como se amam, lá no livro dos Atos, vede como se amam, assim. Então aí é a misericórdia que o mundo precisa, que o mundo tem sede, que eu e você precisamos, porque fomos por ela criados e só nela vamos nos encontrar. Essa misericórdia divina que vem do próprio coração de Jesus. Outra coisa, a proximidade. A misericórdia tem atributos infinitos. Ontem falávamos do não olhar para trás. Hoje é preciso lembrar da proximidade, um outro atributo da misericórdia. A proximidade, esse amor de doação, de benevolência, de amizade. A amizade, não tem uma amizade sem proximidade. E uma coisa fortalece a outra. Essa proximidade, o Senhor se fez próximo de nós. Eis que estou convosco. Mesmo que eu não veja com a carne, a invisibilidade não é ausência. O Senhor está verdadeiramente presente. Ele está conosco. Nós também devemos estar uns com os outros. E essa proximidade, esse contato não é ser pegajoso, nem é ser apegado. É a proximidade da presença saudável. O Senhor está conosco. E Ele vai dizer para Tomé: toca aqui, toca no meu lado, toca na minha chaga. O Senhor está conosco. Nossa Senhora está conosco. Na aparição de Guadalupe, ela vai dizer ao índio: não estou eu aqui e sou sua mãe? Essa proximidade, ela é manifestação da misericórdia. E eu quero lembrar, porque nós estamos num tempo que as redes sociais, está gravando aí, minha filha? Ajuda bastante, ajuda bastante. É uma ferramenta e temos que explorar, mas devemos ter o cuidado de o nosso contato não se tornar superficial. Ajuda muito, eu vou fazer uma chamada de vídeo, alguém que está em outra cidade, em outro país, ou em uma impossibilidade, mas eu tenho que tomar cuidado. O Papa João Paulo II lembrava do utilitarismo, das relações não ficarem superficiais demais, ou simplesmente no prático. E aí, aquilo que era para aproximar, pode fazer com que eu não sinta o outro. E aí eu perco o movimento da misericórdia. Quando João e André perguntam para Jesus: onde você mora, mestre? O Senhor não deu o endereço. Olha, na rua tal, não. Ele falou: vinde e vede. Então, a ferramenta que amplia os nossos horizontes não pode nos levar à superficialidade. Tem pessoas que até dentro da casa se falam pelo WhatsApp. Isso é uma doença. Tem pessoas que no restaurante tem lá 4, o pai, a mãe, os 2 filhos, está cada um no celular. Levanta a cabeça só, eu quero o bife, isso. Suco de laranja, tá. E já volta para ali. São famílias que já estão doentes. Então a ferramenta que é boa não está servindo. Eu perco a proximidade, e aí eu perco a sensibilidade, e pode ter um problema muito sério ali, que vai passar despercebido. E aí eu não vou sentir o próximo, não vou ser capaz de identificar. Se eu já falei isso aqui para vocês, se eu mando uma mensagem para minha mãe pelo WhatsApp, claro, oi mãe, manda lá, mamãe querida, não. Agora, quando eu ligo para ela e minha voz está diferente, só no alô ela fala: o que foi, meu filho? Não, mãe, eu só falei alô. Não está igual. A mãe sabe. Por quê? Porque ela escutou a voz a vida inteira, ela sabe: está diferente.
Então nós temos que estar atento para uma ferramenta poderosa não ocultar ou maquiar situações que gritam a misericórdia. Que gritam a misericórdia. Jesus, que é o Senhor e nos permitiu a ciência, e precisamos dela, Ele nunca foi superficial. Nós podemos ser. Quando o Senhor fala com a samaritana, Ele fala lá no coração dela, ela que depois não quer se abrir, mas Ele quer entrar. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu vou entrar. Então devemos estar atentos, que essa proximidade ela não fique só um utilitarismo, uma praticidade que não permite escutar, que não permite entender, que não há tempo para estar. A ferramenta é apenas uma ferramenta. O homem é o Senhor do sábado, e não o sábado do homem. Isso serve para todas as coisas. As coisas estão ao nosso serviço, e não nós ao serviço das coisas. Devemos então estar atentos a esse utilitarismo. Aí a misericórdia divina se manifesta, se opera, ela opera com o seu poder, é o amor em ação. E o mundo aguarda essa ação do amor. Na verdade, o mundo está sucumbindo, com urgência, esperando essa ação do amor para poder ressuscitar. Cabe a mim e a você, quando o Papa João Paulo II falava profetas do amor, não é simplesmente pregar o amor, é viver o amor desse jeito. Testemunhas do amor, profetas aí do amor. Esse amor em ação chamamos da misericórdia, misericórdia divina, que é o que a gente pede a Deus, a ação do amor dele. Quando a gente fala misericórdia, Senhor, é isso, eu quero a ação do amor dele na minha vida. Misericórdia é o amor que vem ao encontro de cada um de nós. Peçamos a graça do Senhor dessa doação, da benevolência, da amizade e da proximidade. A misericórdia divina tem muitos outros atributos, mas hoje ficamos com esse para a nossa meditação. Vamos ficar em pé.